Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Compliance, o podcast criado para descomplicar o universo da governança, ética, compliance e da integridade. Temas que estão cada vez mais presentes no dia a dia das organizações e na tomada de decisão dos líderes. Eu sou Natália Gopfert, CEO da Compliance Premier, professora e palestrante das áreas de compliance, governança, ética e gestão de riscos. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio do Pod Compliance. A Compliance Premier é uma empresa especializada em soluções de integridade corporativa que apoia negócios de todos os portes na estruturação de programas de compliance, no fortalecimento da cultura de integridade e no desenvolvimento de lideranças conscientes. Por meio de cursos, treinamentos, consultorias e conteúdos especializados, nós ajudamos empresas e profissionais a transformarem o compliance em um diferencial estratégico, deixando de lado aquela visão do compliance apenas como um requisito regulatório. Aqui no Pod Compliance, a proposta iria além dos conceitos. Queremos trazer reflexões práticas, conversas inspiradoras e histórias de quem vive a rotina da integridade corporativa. Hoje, nosso episódio vai tratar de um tema que todo mundo já ouviu falar, mas poucas pessoas realmente sabem colocar em prática: due diligence. E aí, você sabe como fazer uma due diligence? Quando a gente fala em due diligence, muita gente ainda pensa em um formulário, checklist, documentos, consulta base, Google, um monte de coisa. Mas a real é que não é só isso. Que due diligence, se for assim, vira mera burocracia. Due diligence, na verdade, é uma ferramenta de decisão. É o que permite às empresas responderem uma pergunta muito simples, mas muito desconfortável também. Com quem eu estou me relacionando e quais os riscos que eu estou assumindo junto desse relacionamento? Tecnicamente, a due diligence é uma análise prévia de informações sobre uma pessoa ou uma empresa, sempre com o objetivo de entender se a pessoa física ou jurídica está em conformidade com normas e legislações, se o comportamento daquela pessoa é compatível com o que a nossa organização espera. Ok, mas isso é conceito, né, pessoal? Na prática, due diligence é outra coisa. É sobre risco financeiro, risco reputacional, regulatório e, principalmente, sobre o risco de se associar àquela pessoa ou àquela empresa. O erro mais comum que eu vejo nas empresas quando tratam do diligence é tratar apenas como uma etapa obrigatória da contratação. Algo que precisa ser feito para liberar o fornecedor ou para começar logo o processo de contratação. Mas a due diligence não existe para aprovar ou reprovar ninguém. Ela existe para qualificar a tomada de decisão na hora da contratação. E quando a gente tem esse olhar, o jogo muda totalmente. Só a gente imaginar uma empresa que contratar um fornecedor estratégico que na due diligence identifica processos trabalhistas, histórico reputacional e relações indiretas com um agente público, por exemplo. A decisão aqui é não contratar? Nem sempre. A decisão pode ser não contratar, mas pode ser também contratar, com mitigadores, com cláusulas específicas e com monitoramento reforçado. Ou seja, a due diligence não decide, mas sem ela, a decisão de quem quer que seja acaba sendo cega. Due diligence só faz sentido quando conectada ao apetite de risco da empresa. O risco é a possibilidade do impacto nos objetivos da companhia, mas o apetite a risco é a escolha de quem está contratando. É a empresa dizendo, eu vou até aqui porque eu acho que vale a pena correr esse risco. Sem olhar esse contexto como um todo para o apetite de risco, a due diligence vira uma coleta de dados. Dentro desse contexto de due diligence, existe um conceito muito importante, que são os famosos Know Your. Know Your Customer, Know Your Supply, Your Partner and Your Employee. Isso mesmo, conheça o seu, né? E a gente não está falando daquele conhecer por mera curiosidade. A gente está falando de conhecer para gerir aquela contratação. A empresa que costumeiramente faz due diligence dos seus fornecedores, o famoso Know Your Supply, é muito importante. A empresa encontra tudo certo naquele fornecedor, uma documentação regular, tudo ok, mas pode ser que ninguém tenha visto que os sócios, por exemplo, têm um histórico reputacional complicado. Nesse caso, a empresa está correndo o risco de depois descobrir que os sócios estão envolvidos, por exemplo, num escândalo de corrupção. Aí a contratação por si só não é ilegal, mas o dano reputacional já aconteceu. Outro ponto importante é que muitas empresas ainda limitam due diligence a fornecedores. Mas isso acaba sendo uma limitação super boba, né? Porque, na verdade, a due diligence deve ir muito além. A gente pode aplicar a M&As, contratação de terceiros, de colaboradores, a clientes, durante o processo de investigação interna, para conhecer o histórico ESG de algum fornecedor, né? E saber aquele comportamento, por exemplo, em relação a direitos humanos.
Due diligence é mesmo para gerir riscos em qualquer tipo de relação. E executar bem uma due diligence é seguir um passo a passo, se planejar, saber como fazer a abordagem inicial, quais dados levantar, onde encontrar esses dados, saber avaliar esses dados que foram encontrados, produzir um relatório que vai ajudar na tomada de decisão e, por último, também saber o que arquivar. Isso é muito importante. O valor de uma due diligence não está nas etapas, mas na qualidade da análise realizada. Ou seja, precisamos nos planejar. Sem planejamento, uma due diligence vira um checklist sem sentido, que não apoia a tomada de decisão. E isso é um erro, porque um checklist pressupõe sim ou não, mas na prática gerenciar risco não é assim. Na prática gerenciar risco é diferente. Hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações, bases públicas, privadas, ferramentas de mineração, que enfim são super rápidas, mas o que funciona mesmo é a inteligência por trás disso. É o coração do processo de uma due diligence. Então, a gente precisa analisar as red flags, os conflitos de interesse, as pessoas politicamente expostas, as situações jurídicas específicas e a reputação daquela pessoa. Isso tudo principalmente considerando o contexto daquela análise e também o contexto da nossa empresa, como, por exemplo, o apetite a risco. A gente pode ver um exemplo, 2 fornecedores com processos judiciais. O primeiro com processo judicial pontual sobre um tema não comum e que já foi resolvido. O segundo com um histórico recorrente de processos sobre um mesmo tema. Quem vocês contratariam? A nossa resposta deveria ser: depende do contexto. Enfim, esse contexto acaba nos ajudando a balizar ali se seguir com aquela contratação ou não. Um ponto super crítico é porque simplesmente as empresas não têm políticas para realizar due diligence, ou então tem uma política super genérica. Uma boa política de due diligence vai definir quem passa pela due diligence, quais são as áreas responsáveis por analisar, quais os critérios serão analisados e qual a periodicidade com aquela due diligence deve ser refeita. Tem um ponto essencial na minha fala que due diligence não é só da área responsável. Ela envolve o jurídico, o setor de compras e contratações, o financeiro, o pessoal de RH, a área de SG da empresa. A partir desse mundaréu de responsáveis por uma due diligence, surgiu um outro ponto que é muito pouco falado. Due diligence tem limites. Limites legais, de privacidade, de acesso a dados. E, por óbvio, isso exige muito cuidado. Porque se a gente comete excessos, esses excessos também acabam virando um risco para a empresa. Então, a gente precisa, ao realizar due diligence, seja de pessoa física ou jurídica, mas em especial de pessoa física, evitar os vieses como discriminação e coisas nesse sentido. Outro ponto que vale a pena a gente falar é sobre a necessidade de monitoramento dos contratados. A maioria das empresas faz due diligence na entrada, na assinatura do contrato e por aí vai. Mas a gente sabe que o risco muda. O contrato cresce, o contexto muda, as legislações se alteram, o relacionamento dos gestores também evolui e, por isso, monitorar e realizar periodicamente esse monitoramento do contrato é essencial. Imaginem só, um fornecedor aprovado, tudo certo na entrada. Aí passam uns 4 anos e surge a notícia desse fornecedor estar envolvido com trabalho análogo a escravo, com investigação do Ministério Público, reportagem no Fantástico e tudo mais. Aí, internamente, a gente descobre que a empresa não revisou, não monitorou esse contrato e, por conta disso, o fornecedor continuou operando. O problema não foi a contratação, o problema foi a ausência de monitoramento nesse exemplo. E daqui eu trago mais um dos grandes riscos que a gente tem, são as cadeias de fornecedor. Não é só quem você contrata, a sua reputação também depende das contratações de quem você contrata. A sua empresa, por exemplo, contrata um prestador de serviço que passa por uma due diligence e está tudo regular. O fornecedor é aprovado, começa o início da prestação de serviço, tudo em vento em polpa. Acontece que esse prestador de serviço subcontrata um outro. E esse terceiro, que na verdade é um quarto, acaba cometendo uma irregularidade. Na prática, quem responde é a sua empresa. Mais do que uma responsabilização do impacto financeiro, tem um impacto reputacional, que muitas vezes é tão grande que, enfim, acaba impactando demais a empresa. Então, pessoal, era isso que eu queria falar sobre o due diligence. Eu acho que a gente tem um ponto muito importante para tocar aqui, que são os temas relacionados à due diligence. Um programa de compliance, ele precisa funcionar e para ele funcionar, a due diligence é fundamental. Então, a gente não pode deixar esse lado da due diligence à parte. A due diligence faz parte do programa de compliance, mas mais do que fazer parte, é a gente saber
quando a gente utiliza a due diligence dentro de um programa de compliance. Como eu já falei, a gente pode utilizar para contratações, a gente pode utilizar para contratações de funcionários, a gente pode utilizar para contratações de terceiros, para M&As, investigações internas. Às vezes, quando a gente está fazendo um trabalho de uma investigação interna, a gente vai precisar realizar uma due diligence para conhecer o histórico daquela pessoa. A due diligence, ela entra em vários momentos no programa de compliance. Chegando ao final desse episódio, a mensagem que eu quero deixar aqui é: due diligence não é sobre evitar riscos, é sobre entender os riscos e decidir de forma consciente se vamos ou não correr esse risco. No fim, a pergunta a ser feita não é: eu fiz uma due diligence. A pergunta correta que a gente deveria se fazer é: eu entendi o risco que eu estou assumindo a partir dessa contratação e eu estou confortável com esse risco? Compliance não elimina risco, ele ilumina o risco para que a gente tome a decisão com consciência. Além desse papo sobre due diligence, eu trouxe uma notícia para comentar rapidamente com vocês. A notícia é: o governo atualiza a lista suja do trabalho e inclui Amado Batista e BYD. É uma notícia do G1. A atualização da chamada lista suja do trabalho escravo, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, reforça um ponto central: o enfrentamento a violações graves de direitos humanos, que obviamente é um desafio concreto na realidade brasileira. Mais do que expor os nomes, essa lista cumpre um papel relevante de transparência e indução a boas práticas, especialmente quando a gente fala de cadeia produtiva. E isso tem a ver, sim, com due diligence, que era o tema que a gente falou hoje. Então, esse tipo de documentação, né, de lista restritiva, ela é utilizada durante um processo de due diligence. É necessário a gente ir além, enfim, daquelas políticas de due diligence, mas a gente acompanhar e monitorar a execução dos contratos. A atualização de uma lista serve de alerta, é a responsabilidade social das empresas, né, que, enfim, acabam se diferenciando quando olham para o terceiro, para a cadeia de fornecedor, para a sustentabilidade como um ponto de diferencial, inclusive competitivo. Esses eram os pontos que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal. Eu aguardo os comentários de vocês e as percepções. Então, assim a gente encerra mais um episódio do Pod Compliance. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e tenha te ajudado a olhar com compliance com um pouco mais de clareza e menos burocracia. Se você curtiu, compartilha nas suas redes, marca a gente nas redes sociais e não esquece de seguir o podcast lá na sua plataforma de audiovisual preferido. Se você tiver qualquer tema para sugerir, manda para a gente, segue a gente no @podcompliance e a gente te espera num próximo episódio. E lembre-se, compliance é para todos.